tema da palavra de hoje é minha família e minha relação com Deus. Se você está anotando aí, quiser anotar, minha família e a minha relação com Deus. Essas duas coisas estão muito próximas, ok? Vocês vão perceber aqui no decorrer da palavra. Então, que alerta seria esse que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã? Este alerta é a respeito da grande responsabilidade que eu e você temos diante de Deus e da sociedade, de maneira geral, com relação ao cuidado e formação dos nossos entes mais próximos. Quem são os nossos entes mais próximos? Filhos e cônjuges. Então, o alerta nessa manhã é com relação a essa grande responsabilidade. Não é uma responsabilidade pequena, não é qualquer coisa. É uma grande responsabilidade, nós vamos ver isso biblicamente, diante de Deus e da sociedade, com relação ao nosso cuidado com os nossos entes mais próximos. Eu tenho uma grande responsabilidade diante de Deus com a minha esposa, com o meu casamento e com meu filho Pietro. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, você tem uma grande responsabilidade diante de Deus com este grupo de pessoas. Sabia disso? Nós, homens, precisamos entender que somos o primeiro e principal pastor da nossa esposa e dos nossos filhos. Você, homem que está aqui nessa manhã, nós, homens, casados, nós somos o primeiro e principal pastor da nossa esposa e dos nossos filhos. Eu falei isso no domingo retrasado. Para estarmos bem com Deus, para você estar bem na sua vida espiritual, na sua relação com Deus, você precisa estar bem dentro da sua casa. Isso é muito sério, essa relação ela é direta, ela é interdependente. Não tem como dissociar essas duas coisas. Se você não está bem no casamento, se você não está bem com os seus filhos, se você não está bem dentro da sua casa, se o clima está ruim, isso vai afetar a sua vida espiritual, inevitavelmente. Não tem como correr desse negócio. Uma coisa está ligada à outra. Se estivermos bem na nossa relação com Deus, em plena comunhão com Ele e com o corpo de Cristo, que é a igreja, automaticamente estaremos também cumprindo bem nosso papel dentro do lar, dentro da nossa casa. E eu falava no domingo retrasado de alguns ataques do diabo contra as famílias, e mencionei uma fala do Otmani muito interessante. Ele dizia que nesses últimos dias o diabo está buscando reforço. Quem lembra disso? Não falei isso? O diabo está buscando reforço para poder atacar as famílias. O alvo principal do diabo é as famílias, os casamentos, relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais. E o Otmani fala isso com muita propriedade. O diabo não está tranquilo com a sua missão de destruir as famílias. Ele está buscando reforço. Reforço. Essa geração, irmãos, olha o tanto que isso aqui é sério. Essa geração de adolescentes e jovens inconsequentes, irresponsáveis, mansos, folgados, acomodados, arrogantes, distantes de Deus, frágeis, doentes psicologicamente e emocionalmente, desrespeitosos com relação aos pais e autoridades. É a geração de jovens que nós estamos vendo aí fora. Sem perspectiva de futuro. Alguns estão chamando essa geração de jovens de os jovens mimimi. Outros estão chamando de os jovens, como é que é? Nutella. Tem outro termo que eles estão usando aí que eu achei interessante esses dias. São os mimimis, os Nutellas, os nem. Eu não sabia, eu não conhecia essa expressão. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Os nem. Nem estudam, nem trabalham e o pior de tudo, o que é? Nem quer Deus, não quer nada com Deus. Não vai formar família mesmo, não. A geração de jovens que nós estamos vivendo aqui, vendo ela. Os nem estudam, não quer estudar, não quer trabalhar e não quer nada com Deus. Misericórdia. Vai dar alguma coisa essa geração? Se continuar nesse caminho? Mas olha aqui, irmãos, sabe por que isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo essa realidade?
Isso é consequência, principalmente, nós temos vários fatores. Não estou aqui batendo martelo nessa questão, não. Mas isso tudo, essa geração que nós estamos vendo aí, está na frente dos nossos olhos. É consequência, principalmente, da falta de estrutura e educação familiar correta, sólida e bíblica. Então tem muitos fatores influenciando para a gente ver essa juventude do jeito que ela está. Mas o principal, falta de estrutura dentro de casa, dentro do lar. Ou seja, o problema começa dentro de casa. O problema passa dos pais para os filhos. Por isso que eles estão assim. Eles não estão assim do nada. Esse negócio é passado. O ambiente familiar nocivo, diabólico, sem equilíbrio, produz esse tipo de jovem, de adolescente. Omissão e negligência dentro do lar produz seres humanos doentes de alma. Erros cometidos dentro do lar, dentro de casa, da relação familiar, causam problemas, distúrbios, traumas de toda sorte, sobre os próprios membros da família. É isso que o diabo quer fazer. Desestruturar famílias para atingir adolescentes e jovens e crianças. O negócio começa dentro de casa. O assunto é sério. Precisamos estar atentos a isso. Por isso que Deus tem colocado isso no meu coração há alguns dias. Eu falei um pouquinho domingo retrasado. Mas eu queria reforçar esse alerta nessa manhã para nós, como igreja. Quantas famílias nós temos aqui? Diga amém. Quantas famílias querem ser abençoadas por Deus? Diga amém. Você precisa estar atento a isso aqui. Existem muitas formas já conhecidas de negar a Deus. De que forma uma pessoa nega a Deus? De que forma uma pessoa nega a Deus? Falando que não crê em Deus? Sim ou não? Sim. Falando que não crê na palavra? Sim. Queimando a Bíblia? Sim. Lá no Oriente Médio eles fazem muito isso, mas aqui também já está fazendo para todo lado. Desrespeitando os símbolos sagrados? Sim. Nega a Deus. Nós negamos a Deus quando a gente fala que Ele não fez algo que Ele fez? Negamos. A gente nega o Senhor Jesus quando a gente fala que Ele não é algo que Ele é. Também negamos. Todas essas formas de negar a Deus são conhecidas. Normalmente nós rejeitamos elas, desaprovamos elas. Mas você sabia de uma única forma de negar a Deus, que quase ninguém se fala dela, muito esquecida, não é lembrada? Você sabia que existe uma única forma de negar a Deus que não é lembrada, não é falada, é esquecida pela maioria de nós? Quando você não pastoreia a sua família, a sua casa, você nega a fé. E é pior do que o ímpio. Nós não lembramos disso. Não é falado isso. Não é ensinado isso, tanto nas igrejas. Mas a Bíblia diz isso. Quando isso acontece, nós negamos a Deus. Você nega a sua fé. Quando você não é um bom pai, quando você não é um bom marido, quando você não é uma boa esposa, quando você, filho, não honra seus pais, quando a sua família está indo por água abaixo, sendo destruída, você está vendo, quando o diabo está agindo dentro da sua casa e você não faz nada, você está negando a sua fé. Se você for cristão, é claro. Se você é um convertido. A Bíblia diz que isso é negar a fé, é negar Deus. Da mesma forma dos outros exemplos que eu citei aqui. E o versículo continua dizendo que a gente se torna pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 3, 1, 4 e 5, se alguém deseja o episcopado, aspira, deseja a liderança, a influência dentro da igreja, olha o que Paulo diz para essa pessoa. Ele deve governar bem, primeiramente, a sua casa, criando os filhos sob disciplina. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, o seu casamento, como ele vai governar alguma coisa dentro da casa de Deus? Não tem como. A Bíblia está ensinando a ordem nas coisas. Paulo está ensinando aqui. Primeiro você tem que ser um líder dentro da sua casa. Primeiro você tem que ser pastor dentro da sua casa, para depois você influenciar lá fora.
Na palavra do domingo eu citei 3 falácias perigosíssimas desses últimos dias. Quem lembra? Vamos recapitular aqui para você absorver melhor e mais o conteúdo. Quem lembra das 3 falácias que o diabo tem jogado muito para os cristãos? Alguém lembra? Ninguém lembra? Não congregar, muito bem. Congregar não precisa mais, não é importante. Você serve a Deus de sua casa, você vem quando você quiser e pronto. Isso é uma mentira do diabo, não cai nela não. A Bíblia diz o contrário. Outra falácia. Filho não presta, filho dá trabalho, filha canseira. Por isso que os casais de hoje não estão querendo ter filhos. E a outra, casamento não presta também. Casamento é fria. Casamento é sofrimento. Casamento é prisão. Casamento não deixa você curtir a vida. Então, 3 enganos do diabo muito constante nesses últimos dias. Agora, hoje, eu quero focar numa outra questão específica. Só essa questão. Eu quero que você preste atenção nessa questão aqui. Qual é o efeito negativo, destrutivo do celular e de tudo que vem junto com ele? Porque essa maquininha que está na sua mão aí, ela traz um mundo para você. O celularzinho que você fica com ele aí o tempo todo, é o mundo que está nas suas mãos. Então, eu quero mostrar hoje o efeito negativo, destrutivo, está destruindo, do celular e de tudo que vem junto com ele sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os lares. Alguns dados preocupantes eu coloquei aqui. Se você já sabe, se você lê, se você se informa, se você está indo atrás disso aqui, você talvez saiba de alguns, mas se não, eu vou falar aqui. Eu acabando aqui, eu vou passar os 2 vídeos, ok? Deixa no jeito aí. 55% dos casais de hoje brigam por causa do uso do celular. Sabia disso? 55%, mais da metade. Brigam. O trem pega fogo dentro de casa. A casa cai, como se diz, por causa do uso excessivo do celular. Na Índia, uma porcentagem assustadora de casais estão se separando no primeiro ano. No primeiro ano. Por causa de quê? Do uso excessivo, errado, do celular. Pesquisadores estão chamando o celular, as redes sociais, de maneira geral, de entretenimento, contentamento miserável e nocivo. Meu Deus do céu. Temos que acordar para isso, irmãos. É o que os pesquisadores estão chamando, estão dizendo. Um entretenimento, um contentamento miserável, nocivo, prejudicial. Por quê? É agradável no momento, mas não é realizável, não é viável, não é sustentável, não é válido, não preenche, não edifica. Na hora você fica entretido, mas esse negócio só te prejudica a médio e longo prazo. Quanto mais recorremos à intimidade virtual, menos fluente e influente se torna a nossa intimidade real. Atenção, igreja, abre os ouvidos. Quanto mais recorremos à intimidade virtual, menos fluente e influente se torna a nossa intimidade real. Olho no olho, toque, diálogo, conversa, abraço entre pais e filhos e cônjuges. A relação desenvolvida com os celulares tem sido tão prejudicial para as famílias, pais e filhos e cônjuges, que em muitas situações estão se escolhendo brigar, lutar, não pela qualidade de saúde e permanência das relações familiares, mas pelo contato direto e livre com o celular. O povo está brigando para ter o celular. O povo não está brigando para ter comunhão dentro de casa. O povo não está nervoso de mau humor dentro de casa para dialogar, para se abraçar, para ter um tempo junto, para conversar, para comer junto. Não, o povo está brigando para ter o celular do lado o tempo todo. Pesquisa, está aqui, ó. É eu que estou dizendo, não. O uso excessivo dos celulares e redes sociais desperta no cérebro as mesmas substâncias neurotransmissoras liberadas quando se usa drogas, como cocaína, crack, etc.
Por isso, tantos viciados por aí. Sabiam disso? Nos Estados Unidos, maior parte da população, não consegue viver sem pegar, sem consultar o celular pelo menos a cada meia hora durante o dia. Misericórdia. Por que às vezes você vai tirar o celular do seu menino, do seu filho, do seu jovem adolescente, ele quer te bater? Por quê? Porque a substância que é desperta, que é liberada aqui no cérebro, faz com que ele se vicie nesse negócio. É a mesma substância liberada quando se usa cocaína, crack, maconha. Complicado, irmãos. É sério, a coisa é séria. Não é só criança, adulto às vezes esquece o celular, ele roda 100 quilômetros para buscar o celular, porque se ele ficar sem o celular lá, ele morre, ele não dá conta. Jovens estão deixando de comer. Meu Deus. Jovens estão deixando de comer, tomar banho, de estudar, de dormir, de conversar, de interagir com os pais, amigos, trocando as práticas esportivas saudáveis ao ar livre. Estão deixando tudo por causa do uso excessivo e, consequentemente, por causa do vício pelo mundo virtual. Isso está acontecendo ou não está dentro das famílias? Está dentro das nossas famílias. Pais estão deixando de gastar um tempo precioso e indispensável com os filhos e com os cônjuges por causa do excesso de uso do celular. Pesquisas apontam que crises conjugais na área sexual, essa aqui é nova, eu não sabia, nos dias atuais tem sido, na maioria dos casos, por causa do uso excessivo do celular, do que por outras razões. Se porventura você que é casado está aqui nesta manhã, sua vida sexual, sua área sexual não está legal, tem alguma coisa que precisa ser ajustada, uma pesquisa aqui recentíssima indicando que o problema, a probabilidade do problema ser o uso excessivo do celular é muito grande. Fique atento. E eu separei 2 vídeos aqui falando do assunto e depois eu quero fechar a palavra. Fiz essa introdução, trouxe essas informações. Vou mostrar esses 2 vídeos, um é maior um pouquinho, o outro é menorzinho. Então tenha paciência, se concentre aqui que o que esses 2 falam é muito importante e depois eu termino dizendo o que essa postura errada tem roubado de nós. O que a gente tem perdido, deixado de fazer por causa dessa postura errada, por causa dessa negligência, né, com relação a essa influência tão maligna do mundo virtual, digital, sobre nós. Solta então o maior, por favor, Raig. Mas quantas pessoas estão encarceradas emocionalmente? Centenas de milhões, são bilhões de pessoas. E nós não falamos sobre isso. Um dos cárceres da atualidade mais atrozes é a intoxicação digital. Os celulares, desde que Steve Jobs o lançou, pelo menos seu smartphone, trouxe muitos ganhos, ganho da produtividade, da sociabilidade, através da internet, o acesso às informações, como nunca ocorreu na história da humanidade, mas provocou alguns acidentes devastadores. O comprimento de onda azul das telas mexe com a molécula de ouro, que induz e estabiliza o sono, a melatonina. Quantos dormem mal aqui, ou tem um sono entrecortado? Levante as mãos, por favor. Levante as mãos, levante bem as mãos. Grande parte das pessoas. Antigamente era raro. E o sono, vocês têm de saber, é em grande parte mãe da maioria dos transtornos psíquicos. A insônia é devastadora. O sono de má qualidade pode acelerar o pensamento e gerar um esgotamento cerebral sem precedente, com vários sintomas psicossomáticos. Eu tenho falado com vários oncologistas, tenho dito
que não apenas tabagismo, alcoolismo, pesticidas, má nutrição, poluição ambiental e fatores genéticos são causadores do câncer, mas uma mente hiperacelerada, uma mente hiperpensante também pode estar na base da explosão do índice de câncer na atualidade. Quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 pessoas o desenvolviam. Esperávamos, controlando esses fatores, que no século 21 tivéssemos uma estatística mais generosa, 1 para 50 ou para 100, mas estamos em 1 para 4. E devemos, em algumas décadas, estar em 1 para 2, de acordo com estatísticas prolongadas. Cuidado. Você tem de desacelerar a sua mente e tem de saber que os celulares podem alterar moléculas que estão na base do sono e também do prazer de viver, como a serotonina e outros neurotransmissores, gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. Há pessoas simplesmente que não conseguem ficar 10 minutos ou 20 minutos sem fazer nada. Elas reclamam, se entediam. Toda pessoa que se entedia demais não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. O tédio brando não pode ser evitado, faz parte do psiquismo. O tédio atroz e intenso indica um ser humano que não consegue contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, não consegue dialogar consigo mesmo. Conectam-se com milhares nas redes sociais, mas não se conectam consigo. Revela também pessoas que não sabem intervir nos seus pensamentos. A sua mente é solta, como ele disse, irresponsavelmente soltas, não impugnando, discordando e confrontando com o seu lixo mental, formando janelas e mais janelas sequestradoras. Elas não precisam de ter muito dinheiro e risco de serem sequestradas, pelo menos em outros países. Elas por si só têm uma agenda tão doente que permitem-se ser sequestradas por essas janelas traumáticas. Não deem os celulares para os seus filhos de maneira descontrolada. Aquilo não é inocente. Estamos na era dos mendigos emocionais. Essa é uma das outras denúncias mundiais. Em mais de 70 países que eu sou publicado. A era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Muitos aplausos, reconhecimentos para sentir parcas experiências de alegria. E hoje, através das redes sociais, tudo piorou, porque as pessoas vivem frequentemente um personagem. Se vocês tiverem o privilégio de ter amigos que preenchem uma mão, fiquem felizes, porque a maioria não tem um amigo verdadeiro, e a maioria não é nem amigo de si mesmo. E um amigo verdadeiro transfere o capital das experiências. Pais devem ser os verdadeiros heróis dos seus filhos, não os heróis da Marvel, que encantam e fazem peripécias, mas o herói de carne e osso, e ossos imperfeitos, que são capazes de falar dos dias mais tristes da sua história, para os seus filhos entenderem que não há céu sem tempestades. Pais que são capazes de falar dos seus desafios, das suas perdas e das lágrimas que não teve coragem de chorar. Como é que vocês vão
contribuir para educar emocionalmente, para levar seu filho a gerir a sua emoção, se vocês não transferem aquilo que o dinheiro não pode comprar? No mundo todo, pais americanos, pais latinos, pais europeus, pais orientais e africanos silenciam-se sobre o essencial. Falem daquilo que você é. Uma das coisas que eu mais utilizei na educação das minhas 3 filhas foi transferir o capital das experiências. Aqui está a Cláudia, e ela conhece algumas das minhas jornadas mais cálidas, alguns momentos mais desafiadores, algumas perdas que eu sofri, porque eu não queria que ela estivesse diante de um pai que estava muito acima delas, um psiquiatra intocável, um escritor que ela não pudesse sentir. Eu transferi o capital das experiências desde a mais terra infância das minhas filhas e levava elas a perceber o invisível, às vezes de uma parede trincada, e eu perguntava: vocês conseguem ver o belo nessa parede? Não, não há beleza, a parede está trincada. Mas eu levava elas verem aquilo que as imagens não revelam. Quantas lágrimas, quantos sonhos, quantas experiências os construtores tiveram enquanto construíam, e a ação do tempo pressionando, causando impactos na natureza dos elementos que constituem essa parede. Por favor, há um mundo espetacular que você tem de ensinar aos seus filhos. Se você souber dar apenas aquilo que o dinheiro pode comprar, nesse jogo da vida, muito provavelmente vocês perderão. Esse foi um vídeo, ele é mais longo, o outro é curtinho, tá bom? Solta o outro, por favor. Agora, Léo, como é que essa interação virtual, na sua visão, precoce, claro, pode prejudicar uma criança? Não tem grandes problemas, Fani, tirando o fato de um aumento explosivo da miopia, da obesidade, da irritabilidade, do sono que não vem, de acordar já cansado, não prestar atenção na aula, de um narcisismo enorme, porque a criança começa a perceber que ela manda na família, de uma imbecilidade causada por uma dissociação do estudo, da atenção e da empatia, a ideia de que eu comando o mundo, que gera uma postura de violência. Tirando isso, não tem problema nenhum. Deus meu! E sabe que eu fico pensando, quando você falou que a bicicleta, a bola, a pipa era brinquedo de criança? É brinquedo de criança. Smartphone é acessório de trabalho, de comunicação. O que uma criança de 8 anos precisa falar com a mãe? Não tem que mandar um WhatsApp 10 da manhã, filho, o que você quer comer? Parmegiana e nhoque. Quando alguma vez tua mãe perguntou o que você queria comer, Alessandra? Nunca. Alguma vez a tua mãe perguntou onde você quer ir passear domingo? Não, essa ideia que está totalmente fora do eixo, de que porque a criança quer, ela tem que ter. Não! Os pais que eram submissos a pais autoritários de ontem, agora se colocam submissos às crianças de hoje. Toma um dedo na cara. E aí, se a mãe não quer dar um celular novo, o moleque joga o celular do pai na parede. E aí o filho chega depois no meu consultório, agarrado pelo pai, falando assim: meu filho, eu não sei mais o que fazer. Está na hora dos pais terem um pouco de vergonha na cara e falar assim: lógico. Eu sou adulto, a palavra final é minha. Você não precisa disso, ponto. E não ficar com tanto debate. Esse empoderamento desmesurado das crianças... Síndrome do imperador que você falou aqui. Essa síndrome do imperador que gera uma ideia para a criança de que eu sou o imperador, eu mando na família, acaba com a vida da criança, com a autoestima dos pais. O casal briga mais, gasta demais, se endivida, não conversa bem e depois fica uma ideia de que os filhos não têm limites. Isso muitas vezes é falta de limite do pai e da mãe. Correto. Que precisa entender, eu sou o pai, eu defino as questões de saúde, de educação e de moralidade, ponto. Amém. Nós pais, nós maridos, esposas, a nossa responsabilidade é grande ou não é, irmãos? Muito grande, muito grande.
Isso é o que está acontecendo. É o que nós estamos vendo dentro das famílias. Então, a responsabilidade do avô também, muito grande, responsabilidade muito grande. O diabo não para de trabalhar. Aí, dito isso, eu fiz aquela introdução, mostrei esses 2 vídeos. Eu queria compartilhar com vocês já nessa parte final 3 coisas que esse mundo virtual, essa intoxicação digital tem roubado da gente, tem tirado de nós. E nós muitas vezes o estamos percebendo. Então eu quero te alertar mencionando essas 3 aqui. Primeiro, tempo com Deus, sua devocional e por consequência tempo com a sua família. Porque veja bem, irmãos, quem não tem tempo com Deus, quem não está ligado à fonte que é o Senhor, ele não vai ter tempo para a família. Ele não vai ter como passar nada de bom, de positivo, de edificante para a sua família, para a sua casa. Porque ele não está em conexão com a fonte. Ele não gasta tempo com a fonte que é Deus, que é o Senhor. Eu vou ler um texto aqui, de Deuteronômio, e vocês vão perceber que antes de Moisés dar uma ordem aos pais de transmitir a palavra, a verdade aos filhos, Moisés faz um alerta ao povo, aos pais, com relação a este compromisso que eles devem ter com Deus em primeiro lugar. Então por que muitos pais não ensinam os filhos, não passam para os filhos o que é necessário, não ensinam valores, princípios bíblicos? Por que muitos pais não conseguem fazer o culto familiar dentro de casa, influenciar os seus filhos? Porque os pais não estão em conexão com a fonte. Você pai, você mãe, nós pais precisamos estar conectados. A nossa vida precisa ser consagrada a Ele em primeiro lugar. O meu coração tem que ser somente dEle. Eu tenho que gastar tempo com Ele para depois eu influenciar minha família, minha casa. Por que nós estamos vendo tantos pais omissos, tantas mães omissas, e os filhos, os jovens, os adolescentes mandando dentro de casa, fazendo o que quer? Porque os pais não estão conectados na fonte. Carregador que não está conectado na fonte não tem como transmitir nada para o celular, não carrega celular. Se você não estiver gastando tempo com Deus, em conexão constante e plena com Deus, você vai deixar a corda bamba, a coisa correr frouxa, sem perceber o diabo que vai conduzir a cultura dentro da sua casa. A responsabilidade é nossa, nós pais. Deuteronômio 6. Olha o que esse texto diz. Muitas vezes a gente lê ele, muito conhecido, mas não percebe esse detalhe que eu acabei de dizer para vocês aqui. Deuteronômio capítulo 6. A partir do 4, eu vou ler do 4 ao 9. Esse eu queria que você acompanhasse comigo. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Quem achou, diga amém. Ouve, ó Israel. Olha o que Moisés fala primeiro, da parte de Deus, foi Deus que mandou ele falar isso. Ouve, ó Israel, famílias, pais, todos, ó, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja bem, ele começa fazendo esse alerta com relação à consagração que os pais devem ter primeiro para com Deus. Aí no 5 ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, a verdade, a palavra, os princípios, a lei de Deus, você tem que guardar no seu coração. Moisés está falando isso para os pais. Aí depois vem a ordem dos pais para com os filhos. A partir do 6, a partir do 7, aí ele fala: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-te. Ou seja, você vai gastar tempo. Você tem que pagar um preço, você vai gastar tempo. Se você quiser influenciar o seu filho no caminho da verdade, você precisa gastar tempo com ele. Não tem outra receita, não tem outro caminho. Primeiro se consagra, primeiro se dedica, primeiro ame a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. Primeiro receba dele, gaste tempo com ele, você dentro da sua casa. Depois você vai influenciar o seu filho. Como é que você quer influenciar uma criança, um jovem, um adolescente, se você não tem o que passar?
Mas muitas vezes nós não temos este tempo com Deus, porque nós estamos gastando tempo com o celular, com as redes sociais, com o mundo virtual. Estamos intoxicados digitalmente. À noite, o tempo à noite, chegou em casa, primeira coisa que o povo vai fazer, pega celular, senta no sofá, cada um vai para o seu canto, não tem diálogo, não tem comunicação, não tem conversa. Perde o tempo com o essencial, com o principal. Acabamos de ver aqui 2 especialistas falando que é o que está acontecendo, inclusive com famílias cristãs dentro da igreja. Então, primeiro tem que ter esse alimento vindo da fonte, primeiro tem que ter o referencial correto, para depois você ser usado por Deus para influenciar o seu filho. Segunda coisa. Então, primeira coisa que essa intoxicação digital tem tirado de nós, o tempo com Deus. Na minha opinião, o maior inimigo do culto doméstico, hoje em dia, estou falando de hoje, tem sido o celular. Quantas pessoas não conseguem mais ter a devocional, orar, separam um tempo com Deus, mas tem todo o tempo do mundo para estar conectado com redes sociais, com alguém que não é o importante. O mais importante é a sua família, seu casamento, seus filhos. 2, o que esse negócio tem roubado de nós? O tempo para o cuidado com coisas básicas, fundamentais. Vou relatar aqui, vou separar algumas aqui para vocês. Indispensáveis, tais como finanças equilibradas e aplicadas à família. O dinheiro gasto com a família, com os filhos, com o cônjuge. A preocupação com a sua imagem, com a sua aparência. Isso aqui é importante. Para você conseguir influenciar a sua família, seus filhos. Isso aqui é importante para o seu casamento, sabia? A sua preocupação com a sua saúde física, mental, emocional. São áreas que, se não tiverem ajustadas, monitoradas o tempo todo, quem vai sofrer? Não é só você, a sua família, os seus filhos. Se você é um doente emocional, psicológico, físico, se você tem as suas finanças desajustadas e a sua família não consegue perceber o seu dinheiro, não usufrui, você tem dinheiro para tudo, a esposa fala com o marido tem dinheiro para tudo, mas não tem para ela nem para os filhos, ou vice-versa, os seus filhos não vê você investir dinheiro dentro da sua casa, com a sua própria família, é eles que vão ser afetados. Então isso aqui são coisas básicas, que às vezes o tempo que a gente gasta com o celular, o mal que o celular, que esse mundo virtual traz para a gente, faz a gente passar batido com essas coisas aqui, tão importantes, tão básicas. Eu separei 3 textos aqui para você ver que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre tudo. 3 João 1 e 2, esse eu vou ler aqui, eu já relatei para a gente avançar mais rápido. 3ª carta de João, versículo 1 e 2. Ao presbítero e amado Gaio, João falando com o discípulo dele, filho dele na fé. Acima de tudo, meu amado, olha o que o João estava pedindo para Gaio, preocupado com ele. Eu faço votos, eu faço orações por tua prosperidade e saúde física e emocional. Porque João sabia que o discípulo dele só teria sucesso transmitindo a verdade, continuando o ministério que havia recebido de João. Ele era um filho na fé de João, se ele tiver saúde mental, saúde física, saúde emocional. Quem não tem saúde física, emocional, psicológica, vai conseguir influenciar a família, irmãos, positivamente? Não vai. Vai passar coisa ruim. Isso que vai passar. Então você precisa preocupar com a sua saúde psicológica, emocional, física. Você que é casado, você precisa preocupar com a sua aparência física. A sua esposa tem que olhar para você, homem, e ter desejo por você. Eu não tenho que preocupar com isso? É óbvio, é a saúde do seu casamento, cara. É a saúde da sua relação conjugal. Isso é inteligência. É você preocupar com o que tem que se preocupar. Sem contar que você, se você quiser viver mais tempo, 70, 80, 90 anos, você tem que se preocupar com essas coisas. Tanto que as pessoas estão morrendo cedo. O tanto que os homens estão morrendo cedo,
o tanto de câncer que nós estamos tendo, tudo por causa da falta de preocupação com a saúde física, emocional, mental. Igreja, vamos acordar para isso. Nós não precisamos de sofrer os ataques que o diabo está fazendo com o povo lá fora. Você é inteligente, você tem o Espírito Santo para te conduzir, para abrir os seus olhos. Você tem líderes, pastores que te orientam para você viver a verdade. Isso tudo aqui, irmãos, muita gente tem deixado passar batido por causa da perca de tempo com outras coisas que não são importantes, como por exemplo celular. Filipenses 4:8, a Bíblia diz, saúde mental aqui, está tudo na Bíblia. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Isso aqui é saúde mental. O que está na sua mente? O que está na sua cabeça? O que você está guardando aí na sua mente? O que você está alimentando nesses dias? Porque o que está aqui vai ser refletido, vai ser passado dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Você tem que tomar cuidado com essa caixinha aí, de pensamentos. A Bíblia está falando, se preocupe com a sua saúde mental, mas também com a saúde da sua alma. Filipenses 4:6, está bem pertinho aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ao invés disso, faça conhecida as suas orações, as suas preocupações, os seus dilemas, os seus traumas, os seus medos. Coloque diante de Deus, se liberte dessa ansiedade, se liberte dessa doença de alma, se liberte dessa doença emocional, porque isso vai atingir a sua casa, a sua família. Isso vai atingir o seu casamento, não é só você. Isso vai atingir os seus, aqueles que estão próximos de você. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, saúde emocional. Coração na Bíblia é sentimentos, pensamentos, alma. A Bíblia está falando, se preocupe com isso, porque se você estiver doente nessas áreas, a sua casa será doente, a sua família será doente, você vai transmitir isso para os filhos. Eu falei no início aqui, quando a família é desestruturada, quando o pai e a mãe é desestruturado, quando o pai e a mãe está fora do caminho da verdade, está fora dos propósitos de Deus, os filhos vão receber essa carga negativa, de maneira traumática, traumas, distúrbios, crise de ansiedade, síndrome do pânico, é tudo de ruim que você imaginar, irmãos, mas que vem dos pais para os filhos. Então isso é sério. Muitas pessoas estão perdendo tempo com o que é essencial na vida, com o que é importante na vida, por causa da perda de tempo com outras coisas que não são importantes. E por último, o que essa intoxicação digital tem roubado da gente? Falei de duas, a terceira aqui é a última. A capacidade de discernir a ação do diabo dentro do lar. Se você não discerne o mal, como que você vai combater o mal? Primeiro você tem que discernir o mal, para você combater o mal. O que o diabo está fazendo dentro dos lares de hoje? E muitas vezes os pais estão fazendo vistas grossas, não estão percebendo. Não tem como você combater se você não perceber a ação do diabo. Muitas vezes estamos envolvidos com futilidades, coisas que roubam o nosso tempo. As conexões estão sendo cada vez mais estabelecidas com quem não são as pessoas mais importantes. E com as mais importantes, que é o cônjuge e os filhos, cada vez mais distanciamento. Então, às vezes, você está muito conectado com quem não é importante para você. Às vezes, você está muito íntimo com quem não vai te edificar, não vai trazer nada para a sua casa, não vai acrescentar no seu casamento. E você está pouco conectado com as pessoas mais importantes da sua vida, o seu cônjuge e os filhos. E aí? Nós temos que inverter esse negócio. Com quem que você está conectado nesses dias muito? É filho irritado quando se dá uma ordem para ele?
Quando pede o celular, o filho quer bater no pai, o cara falou aqui, vocês viram? Filho deixando as atividades da escola por causa do celular, entretenimento virtual. É filho dentro do quarto, na frente da tela o dia inteiro. Os pais não estão aí, não podem nem entrar. Se o pai entrar, o menino briga, manda sair, fecha a porta. Os cônjuges deitam na cama, cada um para o lado pega seu celular, não tem diálogo, não tem conversa, não tem proximidade, não tem intimidade, não tem nada. Eu acho que é por isso que essa pesquisa, eu li essa pesquisa aqui, por isso que está afetando tanto a intimidade dos casais. Porque o casal chega, deita na cama, era o momento de estar junto um com o outro, conversando, fazendo um carinho, próximo, abraçando. O que eles vão fazer? Cada um pega o seu celular. Interte, passa o tempo, fica tarde, o sono vem, dorme. Vai preocupar com relação sexual? Não vai. Isso está acontecendo. Na hora das refeições, cada um com o seu celular, não tem interação, não tem conexão real, não tem olho no olho. Enquanto isso, o diabo está fazendo o serviço dele, distanciando, esfriando, criando barreiras entre os membros da família e adoecendo todos os membros, física, mental e espiritualmente. Vamos acordar, igreja, vamos acordar. Acorde para essa realidade maligna que tem entrado dentro dos lares cristãos. Se você não discernir a ação do valente dentro da sua casa contra os seus, como você vai amarrá-lo? Como você vai expulsá-lo? Eu tive que tomar uma decisão radical dentro da minha casa. Tentei de todas as formas. Não consegui. Eu proibi o celular para o meu menino, meu filho de 14 anos. Tive que proibir. Eu fui até lá na escola dele conversar com a diretora. Eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu filho, o celular está tirando ele de mim, da mãe, da escola, está tirando ele de Deus, está tirando ele das atividades esportivas que ele gosta. Me ajuda, eu vou proibir. Vocês vão passar tudo que vocês têm que passar aí, vocês vão passar para mim, para o meu celular e da minha esposa. Para ele não. Porque agora você chega nas escolas também, todo pai, mas é porque hoje em dia não tem jeito, e o celular tem que fazer. Não estou nem aí, eu estou preocupado com o caráter, com a formação do meu filho. Eu estou preocupado com o que vai acontecer no futuro, amanhã. Está proibido, ele tem celular só final de semana e mesmo assim eu controlo o tempo. Porque quando o jovem está com o celular na mão, é a mesma coisa de estar com cigarro de crack, cocaína. Se você tirar isso dele, ele quer te bater. Meu Deus do céu, que coisa. Ele quer te bater, ele fica louco. Isso é vício, isso é o cérebro doente, as emoções doentes. E se você não acordar, por isso que eu estou falando, nós pais temos que acordar hoje, porque amanhã é tarde. Se você não discernir o mal hoje dentro da sua casa, amanhã é tarde. Não tem como você fazer mais nada. Então, talvez você esteja passando por isso dentro da sua casa. Pai, mãe, a responsabilidade é nossa. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma postura. Você vai precisar de tomar decisões sérias, radicais, urgentes, dentro do seu lar, sob pena de perder a saúde da sua família, se você não tomar a atitude enquanto há tempo. Vou concluir aqui uma história interessante que eu vi o pastor falando. O filho foi conversar com o pastor na igreja, o pastor principal. E eles conversando, o pastor perguntou para o filho, para o jovem, como é que está a sua casa, a sua família, a vida? Está muito boa, pastor, muito bem. Os seus pais, como é que estão? Meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, mas assim, eles... falta uma coisa. O pastor já começou a preocupar. Mas o que está faltando? Não, eles me dão tudo, tem muito dinheiro, né? Tudo que eu peço eles me dão, coisas materiais, roupas, calçado, tudo que eu preciso eles me dão, mas eles não me dão o principal. E o pastor intrigado, preocupado, o que é o principal? Pastor, eles não têm tempo comigo, eles não conversam comigo, eles não saem comigo, não temos diálogo dentro de casa, ele não me dá atenção, eu nunca recebi um abraço do meu pai. A conexão nossa dentro de casa é super rasa, superficial. Chegamos em casa, cada um com o seu celular e não tem nenhum tipo de proximidade. Não tem. E o pastor preocupado.
né, com esse relato do jovem. E o jovem fechou falando assim: pastor, o meu pai e minha mãe, eles têm muitos amantes. E o pastor preocupou mais ainda: mas como assim amantes? E aí ele foi relatando tanto de coisas que concorriam com a atenção dos pais dele com ele. Eram os amantes. Eu queria fechar essa reflexão hoje te perguntando hoje: será que você também não está tendo muitos amantes? Pastor, como assim? Explica melhor. Talvez o celular seja o seu amante. Hoje. Talvez o seu trabalho seja o seu amante. Está concorrendo com a atenção que você deve dar para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Talvez a igreja seja a sua amante. Já viu aqueles filhos que falam assim: meu pai faz tudo na igreja, é uma bênção na igreja, atende todo mundo da igreja, mas aqui dentro de casa ele é uma negação, ele não tem atenção, ele não tem paciência, ele não tem amor, ele é brabo, ele grita, ele é arrogante, ele não... Uai, então a igreja se tornou um amante. Está tirando o lugar da família. Essa pessoa tem que repensar a respeito da escala de valores dela. Primeiro Deus. Qual que é a escala de valores? Vamos relembrar a correta. Deus, depois família, mas tem muita gente colocando a igreja. Depois vem a igreja em terceiro lugar. Então Deus, família, casamento, filhos, saúde dentro do seu lar. Depois vem a igreja. Mas no caso desse jovem aqui, ele relatando para o pastor, ele inverteu. Irmãos, mas talvez nós aqui hoje, nessa manhã, nós estamos tendo muitos amantes que estão roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, roubando o principal, que é o carinho, o afeto, o diálogo, a proximidade, o toque, o exemplo, a instrução necessária que tem que vir dos pais para os filhos. Talvez aqui nessa manhã tenhamos pessoas que estão nessa mesma situação aqui, com muitos amantes, e a família, o casamento, os filhos está em primeiro lugar. Quero fechar dizendo isso aqui: não importa qual o inimigo ou qual a estratégia o inimigo esteja usando contra a sua casa, para te distrair, te impedir de pastorear sua casa, seus filhos, seu casamento. Hoje, olha para cá, hoje é dia de você acordar, tomar uma postura e declarar como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver e a que preço for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Deus colocou essa preocupação, essa palavra no meu coração, porque eu tive que tomar algumas posturas dentro da minha casa, com relação à minha família, meu filho. E Deus me pediu para transmitir essa mensagem para a igreja. Nós temos muitas famílias aqui, temos muitos pais, temos muitas mães, temos muitos filhos. Nós vimos que o diabo está atacando as famílias. Se você demorar a agir, se você demorar a discernir o mal, amanhã é tarde. Você vai perder seus filhos, você perde o seu casamento. Se você não perceber o que está tirando a saúde de dentro da sua casa, hoje, amanhã pode ser tarde. Abra os seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, marido, esposa, abra os olhos. O que Deus vai te pedir? Peça sabedoria a Deus. Peça direção de Deus. Eu fui para o quarto orar, chorar: Senhor, eu não quero ficar só brigando com meu filho, que nós estávamos de um jeito que ia conversar, era só desgaste, era só briga. Eu falei: não quero isso, porque senão ele vai só distanciando de mim. Eu fui para o quarto, pedi sabedoria, pedi estratégia de Deus. Deus me deu essa estratégia, eu tive que radicalizar, mas foi o que Deus me falou. Hoje ele é outra pessoa. Cadê o Pietro? Está aí? Está lá, né? Outro jovem. Agora você põe o celular na mão da criança, muda. Você tirou o celular, é outro Pietro. Sem perceber, esse negócio está atingindo a vida de adolescentes, jovens e adultos. Os adultos não estão fora, não.